Fique à vontade, pode se assentar. Todos são muito bem-vindos. Obrigado, Jesus. Por enquanto, vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 24. Sim. Versículo 1. Quando você estiver no versículo, fale amém. Já chegaram? Tão rápido assim? Lucas, Evangelho São Lucas, versículo 24, versículo 1. Eu quero confessar uma coisa aqui. Eu estava orando no meu quarto e eu comecei a experimentar umas coisas muito particulares. Eu começava a sentir calor, depois frio, depois calor de novo. Eu comecei, Senhor, será que eu estou mal? O que está acontecendo comigo? Mas era um momento de oração. Eu sabia que algo Deus queria me falar. E nesse momento Deus falou para mim que na minha família, na minha casa, Deus estava nos introduzindo num novo tempo. E eu creio que isso é para toda a igreja. Mas em um tempo de nos submergir nos rios de Deus. Só que enquanto eu me submergia, sentindo fisicamente, eu sentia calor. Eu falava, mas um rio quente, que estranho isso. Um rio, como se diz, calorento, meio ardente. E eu não estava entendendo, mas eu vi como ondas que passavam, e isso eu fui bebendo. Algo muito especial, muito lindo. E no momento Deus falou para mim, eu estava com o celular onde eu coloco as músicas para adorar ao Senhor. O Senhor falou, muda a tela, muda a imagem da tua tela principal. E coloca rios. Coloca uma imagem de águas. Coloca uma imagem de profundezas nesses rios. Só para você se lembrar que você está nelas. E eu mudei. Aí o Senhor me dá uma palavra. Eu quero uma palavra que venha do céu, uma nova palavra. E Deus me falou uma passagem que eu já ministrei muitas vezes em muitos lugares. Eu creio que mais, eu não vou exagerar. Eu estava achando que era mais de 100 vezes, mas eu não quero errar. Vamos falar que seja 50. Eu com certeza mais de 50 vezes eu já preguei essa mensagem específica, essa passagem específica. E eu falei para Deus, mas não, eu quero algo novo. Esse aqui eu quase que eu sei de cor os versículos. E Deus me falou, entra ali. Eu comecei a ler, e à medida que eu fui lendo, parece essas palavras que eu já sabia, o Senhor começou a abrir a Escritura, e eu comecei a me submergir nessa palavra como nunca antes tinha experimentado. E no final eu entendi por que toda essa experiência, e eu quero compartilhar com vocês isso. Amém? Quero começar falando que nós precisamos entender que existe uma realidade espiritual. Existe um mundo espiritual totalmente paralelo e contínuo a esse mundo, essa realidade que nós vemos aqui. Essa realidade do mundo espiritual é mais real que aquilo que nós enxergamos aqui. Por exemplo, é mais real que tem aqui no mínimo, 200 anjos. No mínimo, aqui neste lugar, na realidade de Deus, tem no mínimo 200 anjos. Aonde que está isso na Bíblia? Você é um filho de Deus. E Deus coopera no mundo espiritual através dos seus ministros anjos, cuidando, protegendo você, trazendo providência, libertando, curando.
E muito dessa ação espiritual é através de anjos. E o Senhor comissiona por cada pessoa anjos que nos acompanham o tempo todo. No mínimo 1, no mínimo 2, no mínimo 3. Alguns têm muitos anjos pelo ministério que ele faz. Mas eu vou colocar 2 anjos por pessoa. Eu sei que aqui tem muitos que têm 1000 anjos aí, fortão assim para o mundo espiritual. Mas isso é uma realidade. Isso é real. É mais real que essa cadeira vermelha e cadeira branca. Esses anjos presentes aqui. Organizados somente para trazer, levar, atentos ao que a palavra de Deus mandar fazer neste lugar. Atentos ao que o Senhor Jesus declarar neste lugar. Atentos para poder trazer aquilo que vem do céu ou levar algo que vem da terra para o Senhor. Isso é uma realidade. Isso é real. Isso acontece no nosso tempo diário, o tempo todo. A realidade é que Jesus deixou seu Espírito Santo e Ele está presente conosco o tempo todo. Até quando você vai no banheiro, sim, também Ele está ali. Presente a sua presença. Essa é a maior... Não sei como explicar. É o que nos deixa plenos como filhos de Deus. Saber que o Senhor está presente conosco o tempo todo. E nunca nos abandona, nem nunca nos abandonará. Se você algum dia sentiu que Deus se afastou de você, meu irmão, você está enganado. Essa palavra não foi de Deus. O Senhor Jesus prometeu que Ele jamais nos abandonaria. Sempre, a palavra de Deus diz, estarei convosco. Sempre. Só que muitas vezes, por causa de muitas dificuldades e problemas nesse mundo real, nesse mundo natural e físico, esquecemos dessa realidade que está ao nosso arredor, cuidando, protegendo. E parece como se não estivesse presente o Senhor. Hoje o Senhor quer abrir os nossos olhos e podermos enxergar a realidade de Deus mais real que nossa própria realidade. Amém? Vamos ver isso na palavra de Deus? Estamos prontos? Que oração? Amém, Senhor. Me ajuda, Pai. Me ajuda. Eu vou ler daqui. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando as aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Eu vou ler daqui. Seguinte. E estando elas perplexas a esse respeito, eis que se lhes apareceram 2 varões em vestes resplandecentes. Elas conseguiram enxergar anjos com vestes resplandecentes. E ficaram elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, elas disseram, por que buscais? Eles disseram, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Jesus tinha morto e 3 mulheres, elas sabiam que Deus tinha falado alguma coisa sobre o terceiro dia. E elas acreditaram que Deus poderia ter ressuscitado. E elas foram ao sepulcro, olhando se era verdade. Quando chegaram procurando, tinha 2 anjos falando assim, por que vocês buscam entre os mortos aquele que está vivo? Seguinte, ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda em Galileia. Seguinte, dizendo, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. Antes de qualquer tipo de manifestação gloriosa de Deus, sempre houve uma palavra de Jesus, uma promessa de Jesus. E eu sei que Deus deu muitas promessas para cada um de nós, muitas palavras, e essas palavras vão se cumprir.
problema é que nós não acreditamos nelas, mas elas vão se cumprir. E nós vamos ver isso aqui. Lembrem-se, então, das suas palavras. Amém? Seguinte. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E era Maria Magdalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, também as outras que estavam com elas, relataram estas coisas aos apóstolos. Um pouco contextualizando, a mulher nessa época, ela não tinha credibilidade nenhuma para qualquer tipo de mensagem ou palavra que ela falasse. Deus usou as próprias mulheres que não tinham credibilidade para abrir os olhos dos demais da ressurreição do Cristo Jesus. Deus pode usar quem Ele quer, quem Ele quiser. Mesmo você tendo ou não credibilidade, o Senhor pode te usar para mostrar um Jesus que ressuscitou. Amém? E pareceram-se-lhes como um delírio. Fala comigo, um delírio. Em outra tradução diz como loucura as palavras das mulheres, e não lhes deram quê? Crédito. Os apóstolos, ouvindo as mulheres, falaram: não, essas aqui estão loucas, estão delirando. Não é verdade? Seguinte, mas Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu somente os panos de linho e retirou-se, admirando consigo o que havia acontecido. Houve um que acreditou. Nesse mesmo dia, iam dois dos seus discípulos, para uma aldeia chamada que? Emaús. Fala comigo, Emaús. Não esquece essa palavra. Que distava de Jerusalém 60 estádios. Isso é mais ou menos 11 quilômetros. Amém? E iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Quem se aproximou a eles? Estamos entendendo o que estamos lendo? Dois dos discípulos que ouviram as mulheres, que não acreditaram, foram para Emaús, entristecidos, desconsolados. E agora, o que vai acontecer com a gente? A gente que acreditou desse cara, a gente foi atrás dele 3 anos e meio e nada que aparece. O próprio Jesus se aproxima. Não eles a Jesus, o próprio Jesus se aproxima. Mas o que acontece? Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. 3 anos e meio andando com Jesus, sendo discipulados por Jesus, pelos seus apóstolos, e não conseguiram reconhecê-lo. Minha pergunta é: por quê? Por que chegaram a esse ponto de não reconhecer o seu mestre? Seguinte. Então eles perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles então pararam tristes. Fala comigo, tristes. Seguinte. E um deles, chamado Cleopas, eu não sei qual é, respondeu-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm acontecido nesses dias? O próprio discípulo falando para Jesus: como assim você não sabe o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui foi que ele lhes perguntou: quais? Disseram-lhes: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta. Fala comigo, profeta. Eu quero que você entenda isso. Profeta é o homem de Deus. Tanto que ele diz, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. O profeta na época era considerado boca de Deus. O que o profeta falasse ia acontecer. O que o profeta falasse que não ia acontecer, jamais ia acontecer. E a visão que os discípulos tinham de Jesus não era de Deus Todo-Poderoso. Era de profeta. Era da ação de Deus através da vida dele, não da divindade de Deus dentro dele. Isso é muito importante que vocês tenham noção disso. Porque Deus, Jesus não é profeta, Jesus é o profeta dos profetas, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis.
Ele está acima dos profetas. Ele é a palavra que sai da boca dos profetas. Estamos entendendo? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Seguinte, ora, nós esperávamos que fosse ele quem ia remir Israel. E além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro, e olha o que aconteceu, e não achando o corpo dele, voltaram, declarando que tinham tido uma visão de anjos que dizia estar ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, e ele, porém, não ouviram. Seguinte. Então ele lhes disse: nécios e tardos de coração para crerdes todo o que os profetas disseram. Porventura, não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Ele está perguntando, não era necessário que acontecesse isso? Seguinte, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Fala comigo, todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Quem fez como quem ia para mais longe? A Bíblia diz que ele ia para mais longe? Não. A Bíblia diz que ele fez como quem ia para mais longe. Ou seja, ele não precisava ir. Ele, na verdade, ele fez um ato para tentar captar algo deles que era necessário que acontecesse. Jesus não ia para mais longe, ele fez como quem ia para mais longe, com propósito. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: fica conosco. Eu acho que se fica conosco, está umas 5 vezes. Fica conosco, fica conosco, fica conosco. Fica conosco, porque é tarde, olha só, já está tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Esse constrangeram, eu quero que você imagine isso, como você pode constranger alguém para que fique na tua casa nessa noite? Como você faria ao ponto de que a pessoa ficasse tão constrangida, para ela poder falar, ok, eu vou ficar hoje. Quero que você pense isso, porque em outra tradução diz que eles insistiram muito, falando: Jesus, fica aqui na nossa casa. Jesus não, ele não sabia quem era. Fica conosco. Em outra tradução diz, eles o obrigaram, em um bom sentido, a ficar na sua casa. Então pense em tudo que esses discípulos, mesmo não reconhecendo Jesus, estavam fazendo para que o próprio Jesus entrasse na sua casa. Ao ponto que Jesus falou: ok, eu vou entrar, eu vou ficar. Estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e partindo-lo, dava. Nesse momento, abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram. Nisto, ele desapareceu diante deles. Você não... Pense na situação. Jesus, o seu Salvador, eles conseguem enxergar que é Ele. E na hora que falam, é Jesus, Jesus desaparece. Estamos entendendo? Forte, né? Olha o que eles dizem depois disso. Diz assim, 32. E disseram um para outro: porventura não se nos abraçava o coração, outra tradução diz, não queimava o nosso coração dentro de nós, não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. O sentimento da pessoa que, mesmo sem reconhecer Jesus e as suas palavras, era um calor dentro dele, eu não sei essa palavra, uma ardência, aleluia, dentro deles, por ouvir cada palavra. Isso foi o que levou a eles a deixar ele constrangido para entrar na sua casa.
E olha o que aconteceu. Na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles. Imediatamente que eles chegaram a Emaús e começou esse calor, essa ardência dentro deles por cada palavra da Escritura, eles falaram assim: Jesus, se foi Jesus que nos apareceu aqui, ele vai voltar para Jerusalém. Vamos de novo para Jerusalém. Voltaram 11 quilômetros na madrugada até chegar em Jerusalém. E lá, eles queriam que? Os quais diziam: realmente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão. Eles reconheceram as palavras que as mulheres tinham falado e do Pedro. Então os dois contaram o que aconteceram no caminho e como eles fizeram conhecer, e como se eles fizerem conhecer no partir do pão. No partir do pão houve aquilo que deu o start para que eles pudessem enxergar a Jesus Cristo. Entendimos? Essa é a história. Agora eu quero que vocês vejam o que aconteceu espiritualmente dentro disso. À medida que os discípulos iam caminhando para Emaús, a primeira característica da vida deles é que eles estavam tristes. Dentro deles havia uma tristeza por causa do abandono. Mas eles sabiam que tinham que ir para Emaús. Eles sabiam que tinham que ir para Emaús. À medida que iam caminhando, apareceu-lhes para eles outra realidade espiritual paralela ao seu caminhar. Na mente deles, naturalmente enxergando, um morto não ressuscita. Como é que uma pessoa vai ressuscitar? Já morreu? Não pode. Do lado deles, ao mesmo tempo, está esse morto ressurreto falando com eles, agora vivo. Quando estava orando, eu comecei a ler as Escrituras e uma parte que me impressionou. Emaús, a palavra Emaús significa águas ardentes, águas quentes, águas que curam. Emaús. Imediatamente quando eu li essa parte de Emaús, a presença do Espírito Santo me tocou. Ele me falou a importância de irmos a Emaús. Quando Jesus estava no João capítulo 7, versículo 37, ele estava numa festa. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e chamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. A mim, Jesus. Seguinte, quem crê em mim, fala comigo, quem crê em mim. Só aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Primeiro Jesus fala: quem tem sede, venha. O que nos dá a entrada a poder nos aproximar a Cristo Jesus é a nossa sede, nosso desejo por Ele. E aquele que tem sede, aquele que crê, do seu interior correrão rios de água viva. Só que Jesus estava falando uma coisa específica, e isto ele disse a respeito de quem? Do Espírito, que haviam de receber aqueles que nele crescem, pois o Espírito ainda não tinha foro dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Esse fluir de águas dentro deles, esse fluir de rios de água viva, ele estava se referindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo, na Bíblia, ele é chamado como o Consolador, aquele que consola. E à medida que eu estava lendo, eu vi o Senhor me falando a necessidade que precisamos nós de ir a essas águas quentes,
de ir a esse lugar onde a nossa tristeza se torna em consolação e a nossa consolação se torna na realidade espiritual que está ao nosso redor, chamada Espírito Santo. Uns rios que queimam, uns rios quentes, como diz o próprio Emaús, uns rios que queimam dentro de nós através de cada palavra escrita de Jesus, mesmo sem entendê-la. A evidência de que é uma palavra de Deus é que esses rios fluem e começam a queimar o nosso coração. Há uma parte da Bíblia, em Daniel, onde Daniel ele tem uma visão de um trono de fogo, com rodas de fogo, e ao redor um rio de fogo. Esse rio saía do trono do Senhor e queimava. Mas o único propósito desse rio de Deus, esse rio de fogo, era estabelecer o domínio do Senhor sobre todas as nações. Estabelecer o reino de Deus sobre todas as nações. A Bíblia fala que ninguém pode entrar ao reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A palavra de João Batista sobre o reino de Deus era: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Jesus começa a estabelecer o reino de Deus no momento que ele é batizado em águas e nasce, e o Espírito Santo vem sobre eles, começando a anunciar o reino de Deus. Jesus fala para seus discípulos, eu queria falar especificamente isso, cada versículo, mas eu vou dar tempo isso para o retiro, nos jovens. Então, quem aqui é jovem, levante a mão. Quem daqui não se acha jovem, levante a mão. Todos somos jovens, todos. Sabiam que nós temos a mesma idade? A nossa idade espiritual é infinita. Nós somos eternos. Ou seja, não temos idade. Vamos viver para sempre. Ou com o Senhor ou sem o Senhor. Mas eu desejo estar com o Senhor. Então somos iguais. Eu quero falar especificamente sobre o reino de Deus, mas eu quero que você entenda que quando a palavra de Deus fala sobre o reino de Deus, ela está se referindo ao governo do Espírito Santo dentro de nós. Ao governo do céu que se estabeleceu na terra dentro de nós. Uns rios que queimam qualquer tipo de impureza. Uns rios que queimam, avivam o fogo do Senhor dentro de nós. Não importa quão triste você esteja, não importa quão necessitado você esteja, há uma consolação, restauração e avivamento para a sua vida se você se mergulha nesses rios quentes, rios que curam, rios que curam. Eu quero que você entenda que a necessidade do Espírito Santo, ela é absoluta para nós como filhos de Deus. Dentro de nós não pode ter nenhum tipo de dúvida que precisamos da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Ao contrário, tudo que eu quiser de Deus tem que ser revelado através do Espírito Santo. Senão jamais eu vou entender. O maior impedimento para que essa realidade que estava ao lado deles, ao lado desses dois discípulos, um morto ressuscitado, um morto ressurreto, caminhando na sua realidade, era simplesmente ter acreditado nas palavras daquelas mulheres. Há palavras que Deus fala sobre você. A questão é se você permite que essas palavras se tornem vida dentro de você. Se você permite que as suas palavras, como o Senhor falou hoje, sejam humilhadas. As suas palavras, os seus pensamentos, os seus achismos, sejam humilhados perante a poderosa mão de Deus.
Quando você permite falar assim, não, não, não. A palavra de Deus é verdade. Na minha vida financeira está tudo destruído. Não, não, não. A palavra de Deus diz que Ele se fez pobre para que você fosse enriquecido. Meu casamento está destruído. Não, 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 não. A palavra de Deus diz que para Deus não há nada impossível. E se você amar a sua esposa como Jesus amou a igreja, você vai ver restauração. E o primeiro que o Senhor demonstrou na sua obra pela igreja foi o perdão. Foi o amor. Foi o desejo de ver a igreja bem. Não ele, a igreja. Essa é uma chave sobre o nosso casamento. Quando você vê a sua esposa bem, não importa se você está mal, mas você enxerga ela bem, você vai ver restauração. Para Deus não é nada impossível. Você está caminhando numa realidade de destruição. Do seu lado, ao mesmo tempo, está tudo o que você precisa para trazer edificação, restauração, para trazer tudo o que você precisa para que essa destruição seja destruída. Ao mesmo tempo, é paralela. O único que abre essa porta, chamada realidade espiritual, se chama fé, acreditar na palavra de Cristo. Mas sem o Espírito Santo de Deus, jamais você vai entender. Jamais. Jamais. Ou você consegue entender, por exemplo, Jesus falando, se alguém bater na tua face, coloca outra. Isso é bem lógico, né? Bem lógico. Se alguém está te batendo, a lógica é que você fale, me bate na outra. Não, não. Se não for pelo Espírito Santo, você jamais vai entender. Se não for pelo Espírito Santo, o desejo de você colocar a outra face jamais vai vir. Não importa se você está triste. Não importa se você está passando necessidade, se você está mal. Ou a situação ruim que você esteja passando, não importa. Os discípulos estavam tristes. Os discípulos talvez estavam decepcionados. Mas eles sabiam que tinham que ir para esse Emaús, essas águas quentes. Eles sabiam que tinham que ir para lá. No momento que vão na representação do Espírito Santo, e os olhos são abertos, a sede e a fome, aquilo que queimava dentro deles, aumentou 30 mil vezes mais. E eles voltaram a Jerusalém, não importa se já tinham caminhado muito, eles desejaram ir a Jerusalém. Amém? Estamos entendendo? Eles fizeram, eu não enumerei elas, mas eu quero que você perceba o que eles fizeram. Eles obrigaram a Jesus a entrar na sua casa. Eles fizeram um lugar para Jesus na sua casa. Um lugar especial na sua casa. Um lugar principal na sua casa. Eu quero que você tome isso. Porque ali não está falando só de casa física, está falando da sua casa. Vocês sabiam que vocês são um templo do Espírito Santo? Vocês são casa de Deus. Mas eu quero falar dos dois. Primeiro que há um lugar dentro de você que o Senhor Jesus quer se sentar à mesa para comer o alimento que vem do céu. Seu espírito, ele precisa de alimento, sabiam disso? Assim como sua carne precisa de alimento, seu espírito precisa de alimento. Esse alimento é o pão que vem do céu, chamado Jesus. Mas eu quero que vocês hoje possam entender a necessidade de que na nossa casa física deve haver um lugar para Jesus. Deve haver um momento onde eu possa me assentar com Ele e me alimentar com Jesus. Deus não está preocupado em se é um lugar bonito, grande, pequeno. Pode ser debaixo da tua cama, pode ser no teu banheiro, pode ser em qualquer lugar. Mas é um lugar onde você vai reconhecer que Jesus está se alimentando contigo. Está te oferecendo
a necessidade do teu espírito. Está saciando através da Escritura, através da palavra, que foi todo que trouxe a revelação, aquilo que você precisa fazer. Se você não tem um lugar na sua casa que você ora, que você permite ao Senhor Jesus poder falar através de você, isso que está impedindo que você possa abrir os seus olhos e enxergar que já está feito o que você precisa. Está nas tuas mãos, está do teu lado, já está. Sabiam que um simples perdão pode solucionar até um negócio de milhões de reais? Um simplesmente reconhecer que você errou pode restaurar o que para teus filhos era a decepção do que seus pais se separaram. Por uma simples restauração em uma palavra que venha do Espírito, que venha deste lugar. A mesa com Jesus pode restaurar o que para tuas gerações foi um abandono do seu pai, que deixou sua mãe. Com uma palavra que você saberá que Deus falando para você. Saberá que essa palavra, mesmo doendo, mesmo queimando, e você não querendo fazer, é aquilo que abrirá os teus olhos e você enxergará que Jesus transformou a tua vida, a tua família, a tua situação, o que for. Não sentar à mesa com Jesus, seja fisicamente, seja espiritualmente, é o momento que os nossos olhos começam a se abrir. Querem ver outro exemplo? Ali depois, versículo 41. Jesus, depois de ter estado com eles, foi visitar os 11 apóstolos em Jerusalém, onde eles saíram correndo para ver Jesus novamente. E olha o que aconteceu, versículo 41. Lucas 24, 41. Os próprios apóstolos, eles também não tinham acreditado muito que Jesus tinha ressuscitado. Nesse momento, Jesus se apresenta, traspassa as paredes, né? Apresenta as mãos, as marcas para eles e fala, sou eu? Os discípulos ficam, não, sério? Só que Jesus faz uma coisa, não acreditando eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhe Jesus, tendes alguma coisa para comer? O que Jesus estava interessado não era falar assim, sou eu, sim, não se lembra de mim, olha minhas marcas, sim, sou eu. Não, ele estava interessado, tem alguma coisa para comer? Vamos nos sentar à mesa, vocês vão entender. E o que aconteceu? Então lhe deram um pedaço de peixe assado. E olha o que aconteceu depois disso. O qual ele tomou e comeu diante deles, seguinte, depois lhes disse, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse todo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E o que aconteceu? Então lhes abriu o entendimento para que compreenderem as Escrituras. Todo o entendimento que nós precisamos, meus queridos irmãos, ele está disponível à mesa com Jesus. Mas nada vai vir de um anjo, nada vai vir de uma revelação, vai vir da palavra, vai vir da palavra, da revelação da palavra. Tudo o que você precisa já está escrito. Agora a revelação, você precisa buscar. 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 Venha a Jesus. Jesus é a palavra. Está já. Sim, você está com um problema financeiro, já do seu lado está a solução desse problema financeiro, já está. Faça o que os discípulos fizeram, constranja Jesus ficar na sua casa. Constranja Jesus fazer na sua casa. Eu tinha um quarto de oração. Eu mudei para a minha casa de oração. Mas eu constrangi Jesus a estar ali.
Eu até fiz uns esquemas ali, eu chamei o Nilson e falei, Nilson, vem aqui, vamos fazer um home theater aqui. Tu vai botar um lá, outro aqui, vamos botar som e vamos entrar no fogo aqui nesse quarto. Eu quero que Jesus venha aqui e me fale da sua palavra. Isso não quer dizer que Deus vai vir mais ou menos. Simplesmente eu estou falando e desejando, Senhor Jesus, estou fazendo um lugar para Ti, por favor, me fala, eu preciso da Tua palavra. Eu quero Te conhecer mais. Eu quero saber o que é tratar a minha esposa bem, eu quero saber o que é ser um bom esposo, o que é ser um bom ministro da palavra de Deus. Eu não sei. Depois o Senhor me trouxe a revelação de que a casa é dele toda, não só um quarto. Aí agora eu acordo, posso estar na cozinha orando, posso estar na sala, posso estar no quarto, em qualquer lugar da minha casa. Vamos trazer Jesus, vamos trazer essa revelação dentro da nossa casa, igreja. Quero que vocês entendam, tudo que vocês precisam já está pronto para vocês, já. O único que você precisa é uma palavra. É uma palavra. Uma palavra que o Senhor já prometeu. Que no momento que você entender ela, milagres vão acontecer. Milagres vão acontecer. Eu quero que vocês fiquem em pé. Vamos constranger Jesus hoje. Nós somos a casa dele. Primeiro vamos falar para ele, Jesus, entra na minha casa. Entra aqui. Sabiam que tem lugares que Jesus ainda não entrou dentro de você? Jesus já está dentro de você. Você é uma casa. Mas existem quartos que Jesus ainda não entrou. Por isso que o próprio Jesus fala para a igreja de Laodicea, Sardes ou Laodicea, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. E o que acontecerá? Cearei com ele. Só isso que ele quer. Jesus falando à igreja, depois diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem diz? O Espírito. É o Espírito que está interessado para que você possa dar esse lugar dentro da sua casa. Para que possa se assentar à mesa e se deleitar de um banquete da Bíblia. Não importa se você entende ou não, receba. Ou quando você vai a uma casa de alguém e fala assim para você, esse prato aqui é colombiano. É a melhor comida do mundo. O que você faz? Você come ou você fica perguntando o que está feito, quantas gramas fez, em que momento, que a programação, como que se faz, me dá a receita? Não. Primeiro você come. Você começa a se deleitar. Uau! Uau, não sabia que a Colômbia fazia coisa tão boa assim. Uau, melhor comida que eu já experimentei na minha vida inteira. Eu acho que não vou experimentar nenhuma melhor. Essa experiência que, assim. Depois, você vai começar a experimentar. Tem alho. Ah, não sei, alho não, né? Tem alguma coisa boa, perguntei algo bom. Tem aquilo bom. Tem pouca sal. E um pouco... não vou inventar mais, não sei se está vindo mais nada. Mas é uma comida muito boa.
Em Deus é igual. Lechona. Não procurem o que é lechona, porque, meu Deus do céu, você não vai querer ir para a Colômbia. Todo mundo vai procurar lechona. Sim. Isso que Jesus fazia, sabe? Jesus curava as pessoas e falava assim, não conte para ninguém, tá? Por favor, não conte para ninguém. Tá bom. Jesus me curou, Jesus me curou. Jesus fazia a propósito. Em Deus é igual. Existem palavras que doem. Ou nos desafiam a acreditar em algo que não cremos. E esse é o propósito de Deus. Chega alguém que você ama e fala assim, eu entendi que dizimar é de Deus. Você fica, não, dizimar? Não. Eu amo a Deus, mas dizimar, eu ainda não estou convertido nessa área, não. Experimente isso. No momento que você começa a experimentar a realidade do dízimo, que não tem nada a ver com dinheiro, e sim com o que representa esse dinheiro na sua vida, você vai começar a experimentar. Senhor, hoje eu entendo que tudo que eu tenho é teu. E este 10% é simplesmente um reconhecimento de que foi o Senhor que me deu. E você começa a ver o que a palavra de Deus promete sobre isso. Abundância. Lugares onde não tinha nada, o Senhor começa a encher. Multiplicação onde você tinha escassez. Depois, você vai começar a ver, é por isso. Oferta, primícia. E o Senhor trará mais e mais entendimento. Isso é uma área financeira. Mas você vai experimentar, por exemplo, perdão. Você nunca vai achar lógica em perdoar. Não se preocupe, não fique procurando uma lógica para perdoar. Perdoar é você ter um cheque de R$1 milhão que alguém tem que pagar e você fazer assim, acabou. Não tem mais R$1 milhão, já era. Perdão. Não é tentar você decifrar por que eu tenho que perdoar o cara. Não. Perdoe. E à medida que você veja os frutos do perdão, de restauração, de intimidade novamente, de amor um com o outro, de ver que o outro também te perdoou, de ver que ia dar uma briga, mas já só foi perdoado, então não tem mais o que brigar. Você vai falar assim, obrigado Jesus, porque o perdão era necessário. Tudo isso não é um pastor que te obriga a você fazer isso. É o Espírito Santo que te revela que você precisa fazer aquilo. Amém, igreja? Eu creio no novo tempo para a nossa igreja, pastor. Eu vejo o Senhor Jesus tomando o lugar que Ele merece. Nas nossas casas, na nossa família, nas nossas finanças, nos nossos relacionamentos, estudos, tempo. Mas não vai ser algo impositivo, não vai ser algo imposto, vai ser algo que venha do teu coração, reconhecendo que você precisa. Quantos aqui querem coisas novas de Deus? Você está disposto a entregar algo novo ao Senhor? Algo que você jamais entregou? Tem pessoas que nunca choraram. Não, qual que é a cultura difícil aqui? Alemão. Uma cultura bem dura. Não sei qual que é o nome. Fala, não, meu pai me ensina que eu tenho que chorar de jeito nenhum. Chora, dá uma choradinha. Não choradinha ruim. De se derramar a Deus.
A Bíblia fala que a nossa humilhação não tem que ser aos homens. E entendamos isso. Não fique se humilhando diante dos homens. Diante de Deus. Porque Deus te levanta diante dos homens. Mas é Ele que te levanta, não os homens. Isso para muitas pessoas é difícil de entender. Mas faz algo que você nunca fez para Deus. Entrega algo que você nunca entregou para Deus. Faz algo na igreja que você jamais fez na igreja. Dá um tempo do teu dia a Deus que você jamais entregou na sua vida. Se você não entende a Bíblia, Deus colocou pastores para te ensinar. Mas eu creio com todo o meu coração que você vai entender. Não há desculpa nenhuma para dar um lugar a Jesus na tua casa. Nenhuma. Não se preocupem pelos seus erros. Não se preocupem pelos seus pecados que atormentam nas suas vidas. Não, pois que eu sou fraco nessa área. Eu ainda não tenho problema nessa área. Não veja isso. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que o único lugar onde nós somos santos, o único lugar onde nós podemos ser santos é diante da sua presença. E isso que eu quero que vocês guardem nos seus corações. A santidade que vocês estão pedindo, que vocês não conseguem, e sempre caem na mesma, é simplesmente a abertura dos seus olhos para enxergar que Jesus está nesse momento de fraqueza. Assim jamais vocês vão cair. Por quê? Porque vocês saberão que Ele está aí. Saberão que Ele está aí, você não vai querer decepcionar Ele. Quando você está a ponto de cair e fazer aquilo ruim, a realidade de Deus está nula. Quando a realidade de Deus está presente, antes de fazer, você vai enxergar Ele. Você vai falar, não, por Ele não faço. Por Ele não faço. Por Ele não faço. Por Ele não faço. Por Ele eu vou fazer isto. Por Ele eu vou fazer aquilo. Por Ele eu vou querer fazer aquilo. Fechem seus olhos, por favor. Espírito Santo, toca a tua igreja, Jesus. O Espírito Santo vai começar a tocar alguns de vocês aqui. Eu vejo o Senhor quebrantando corações. Eu vejo o Espírito Santo transformando corações de pedra em corações de carne. Pessoas que reconhecem que são humanas, que reconhecem que precisam de Jesus. Manda lá para toca-nos, Espírito Santo. Toca-nos, Espírito Santo. Aí está o Senhor tocando. Eu vejo o Senhor colocando coroas. Eu vejo essa coroa chamada coroa de santidade. Coroa de santidade. Não nas tuas forças. Não de você tentar mostrar para as pessoas que você é santo. Não. É você sempre mostrar a Jesus que é pecador e que precisa da sua santidade. Toca-nos. Aí está mais. Chaprapadala passoro pondolos. Fala, Jesus, eu vou fazer um lugar para ti na minha casa. Tu vai ter o melhor lugar na minha casa. Por mais pequena que seja a tua casa, eu te dou o melhor lugar da minha casa. Eu vou te dar o melhor horário do meu dia para o Senhor. Eu já vou marcar na minha agenda todos os dias um lugar para ti, Jesus. O melhor lugar. Eu quero me deleitar contigo, conhecendo, me aprofundando nas Escrituras.
Fala para Ele: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero ser obediente à Tua voz. E me sentar à mesa contigo, Jesus. E me sentar à mesa contigo, Jesus. Mais. Eu vejo o Senhor mostrando muitas coisas necessárias para serem mudadas. Muitas coisas o Senhor mostrando para serem transformadas. Para você começar a fazer e para você deixar de fazer. Mais. Aleluia. Agradece olhando aquilo que você pediu ao Senhor. Agradeça. Fala: obrigado, Jesus. Fala aquilo que você estava falando, orando ao Senhor. Agradece, deseja, como se já houvesse acontecido. Obrigado, Jesus.